Olá, hoje eu quero começar este vídeo de uma maneira diferente. Nas outras redes sociais, eu tenho falado de muitos temas importantes, né? Temas sobre a família, sobre dor, sobre juventude, sobre imigração, sobre comportamento, sobre consciência, não é? Temas que tocaram muita gente, temas que me fizeram crescer nas redes sociais, temas que me fizeram viralizar. Mas eu percebi uma coisa. Existem assuntos que não cabem em minutos. Existem dores que não podem ser explicadas correndo. Existem conflitos familiares tão profundos que precisam de tempo, precisam de conversa, precisam de verdade. E foi exatamente por isso que eu decidi começar verdadeiramente aqui no YouTube. Porque aqui eu quero desenvolver, quero aprofundar, quero falar com calma, eu quero explicar melhor. Porque talvez alguém esteja exatamente vivendo esse problema e precise ouvir algo mais claro, mais humano, mais completo. Então, a partir de agora, vai funcionar assim. Nas outras redes sociais, eu vou continuar trazendo reflexões mais rápidas, mais curtas. Mas aqui no YouTube, eu vou trazer o conteúdo completo, mais explicado, mais profundo, mais desenvolvido, porque existem temas que não podem ser tratados com pressa. E hoje eu quero falar de uma coisa que, depois de tudo que eu vivi, de tudo o que eu vi, de tudo o que eu observei dentro das famílias, eu cheguei à conclusão que quase ninguém ensina. Existem regras que toda família precisa aprender, se quiser continuar unida depois da vitória. Porque se a união só existe na miséria, então ela nunca foi união de verdade. E essa frase pode doer, mas ela é necessária porque existem famílias que, enquanto estão lutando juntas, parecem inseparáveis. Todo mundo divide prato, todo mundo divide dor, todo mundo promete que, quando vencermos, vamos continuar unidos. Mas depois, o dinheiro entra, o sucesso entra, as oportunidades entram. E junto com elas, entram também o ego, a comparação, a inveja, a arrogância, a competição. E famílias inteiras começam a se destruir exatamente depois da vitória. Hoje existem irmãos que deixaram de se falar, não por causa da pobreza, mas por causa do sucesso. Existem filhos que esqueceram os pais. Existem famílias que já não conseguem assentar na mesma mesa. Sim, e existem pessoas que cresceram juntas, mas depois da vitória viraram estranhas. E isso me faz pensar muito, porque antigamente a gente dizia: a pobreza destrói família, mas hoje eu vejo outra coisa. A falta de consciência destrói muito mais. Então, hoje, preste atenção nestas 10 regras fundamentais para manter uma família unida. Primeira regra: nunca se esqueça de onde vocês vieram. Quem perde a memória, perde a base. E família sem base, ela desmorona. Hoje existem pessoas que, depois de vencerem, começam a sentir vergonha da própria origem. Vergonha da mãe simples, vergonha da casa pequena, vergonha da rua onde ele cresceu, não é? Vergonha da maneira como a família falava, vergonha da própria história. Mas deixa-me eu te dizer uma coisa: a pobreza pode até ficar para trás, mas a humildade nunca deveria sair da mesa da família, porque quando uma pessoa esquece de onde veio, ela começa também a esquecer quem a ajudou a chegar até onde ela chegou. E é aí que começam os problemas, porque a memória da dor é a que mantém muitas famílias humanas. Famílias fortes nunca esquecem os dias difíceis, porque foram exatamente aqueles dias que ensinaram o valor do abraço, do prato dividido, da união, da presença, não é? A segunda regra: quem chegou primeiro não é o melhor, e quem chegou depois também não é o menor. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu processo. Uma das coisas que mais destrói famílias hoje é a competição escondida. É quando um irmão começa a crescer e o outro já começa a se sentir inferior. É quando uma irmã conquista uma coisa e, ao invés da família celebrar, começam as indiretas, começam os comentários, começam os afastamentos, aquele silencioso. E isso é muito triste, porque dentro da família deveria existir apoio, não comparação. Mas infelizmente,
Existem famílias onde, se um compra uma casa, o outro fica incomodado. Se um cresce, o outro começa a falar mal. Se um aparece, o outro sente necessidade de diminuir. Mas família verdadeira entende uma coisa: nem todo mundo floresce na mesma estação. Tem gente que vence cedo, tem gente que amadurece mais tarde, tem gente que vai cair primeiro para aprender antes de subir. Isso não faz ninguém maior ou menor. O importante é continuar andando juntos. A terceira regra: quando um vence, todos vencem. Quando um cai, todos ajudam a levantar. Famílias não é plateia, família é equipe. Ou todos levantam, ou todos caem. Hoje existem famílias que só funcionam enquanto todos estão sofrendo juntos. Mas basta um começar a melhorar e já vira problema. O carro incomoda, a casa incomoda, o crescimento incomoda, a felicidade incomoda. E deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Quando a vitória de alguém da tua família te incomoda, o problema já não é o financeiro, é emocional, porque família verdadeira sente orgulho quando um membro cresce. A vitória de um deveria virar esperança para os outros e não motivo de inveja. Porque se o teu irmão conseguiu isso, deveria te provar que também é possível. A quarta regra: não se compare. Cada um tem o seu caminho, seu talento, a sua história. A comparação destrói famílias, silenciosamente, porque ela rouba paz, rouba gratidão, rouba identidade. Tem gente que nunca consegue ser feliz porque está sempre olhando para a vida do outro. Mas ninguém conhece o preço que o outro teve que pagar. Ninguém conhece as noites que o outro chorou. Ninguém conhece os sacrifícios escondidos, não é? E outra coisa, às vezes tu estás a invejar uma vida que nem feliz é. A comparação mata o amor e o ciúme destrói aquilo que o carinho construiu durante anos. A quinta regra: gratidão nunca pode ser substituída por arrogância. Quem te ajudou lá atrás merece respeito sempre. Ninguém chega sozinho. Toda família tem alguém que segurou o peso maior. Às vezes foi uma mãe, às vezes foi um pai, às vezes foi uma irmã mais nova, mais velha. Às vezes foi alguém silencioso que abriu a mão da própria vida para tentar salvar os outros. E o mais triste é que muitas vezes, quando a família vence, essas pessoas são esquecidas. Mas deixa-me eu te dizer: quem esquece quem lhe levantou, perde a bênção da própria caminhada. Sim. A sexta regra: evitem competir dentro da família. Famílias se completam, não se enfrentam. Aqui não é corrida, é caminhada, lado a lado. Se um for mais rápido, estenda a mão. Porque a vida dá voltas. Hoje és tu ajudando, mas amanhã pode ser tu precisando. E uma família madura entende que o objetivo não é provar quem é melhor. O objetivo é garantir que ninguém fique atrás, não é? Sétima regra: não deixem o dinheiro apagar o amor. Essa aqui talvez seja o desejo mais importante. Porque muitas famílias sobreviveram juntas na dificuldade, mas elas morreram emocionalmente depois do conforto. Enquanto faltava comida, existia a união. Enquanto existia a luta, existia a parceria. Mas depois da estabilidade começou o afastamento. Cada um começou a viver no seu mundo. Cada um começou a se achar independente demais. E o amor que parecia eterno, na verdade, era apenas necessidade. Isso dói, porque amor verdadeiro continua existindo mesmo depois da abundância. A oitava regra: façam reuniões, não fofocas. Conversem, sentem, lavem a roupa suja com respeito. Problema familiar se resolve dentro, não se espalha na rua. Hoje muita gente prefere falar da própria família para estranho do que conversar honestamente dentro de casa. Isso destrói confiança. Toda família vai ter conflito, toda família vai ter mágoa, toda família vai ter diferença. Mas maturidade é resolver sem humilhar, é corrigir sem destruir, porque depois que uma palavra sai, ela nunca mais volta igual. A nona regra: honrem o sacrifício dos que vieram antes, principalmente os silenciosos. Toda família tem alguém que engoliu dor,
para dar paz aos outros. Tem alguém que sofreu calada, trabalhou calada, chorou escondida, abriu mão dos próprios sonhos para tentar manter a família viva. E essas pessoas merecem honra, não esquecimento, porque muitas vezes a estrutura que hoje sustenta a família foi construída em cima do sacrifício silencioso de alguém. E a 10ª regra: não deixe a vitória dividir aquilo que vos uniu na dor. Se a luta fez vocês família, que a vitória vos faça eternos, porque tem famílias que sobreviveram à fome, mas não sobreviveram ao sucesso. Sobreviveram à pobreza, mas não sobreviveram ao ego. Isso é uma tragédia silenciosa. Família é força, mas só é força quando existe consciência, porque amor sem maturidade vira ruína. E hoje eu quero terminar esse vídeo te deixando uma pergunta. A tua família está unida por amor ou apenas pela necessidade? Porque a resposta dessa pergunta pode mudar tudo. E outra coisa muito importante, este canal, ele não é só meu. Eu quero que ele seja nosso. Então, se existem temas familiares que tu gostarias que eu tratasse aqui, problemas reais, situações que tu vivestes, que o teu amigo viveu, que o teu vizinho viveu, conflitos familiares, mágoas, dificuldades, deixa aqui nos comentários. Porque eu quero pegar em temas reais e conversar sobre eles com profundidade. Talvez a tua história seja exatamente a próxima conversa que vai ajudar milhares de pessoas. E é isso que eu quero construir aqui no YouTube. Não apenas vídeos, mas conversas que ajudam, conversas que despertam, conversas que talvez consigam salvar relações, famílias e até pessoas. E nas outras redes sociais, eu vou continuar trazendo reflexões mais rápidas, mais curtas, não é? Mas aqui no YouTube, eu vou trazer o conteúdo completo, mais explicado, mais profundo, com mais detalhe, mais humano. Então, se tu gostastes deste vídeo, te inscreva no canal, porque isso aqui é só o começo. Essas foram as minhas palavras, as palavras da Rebeca, né? E aqui a gente não fala correndo. Aqui a gente conversa com algo. Palavras da Rebeca.